Professor, que dia, hein? Então, obrigada demais pela presença do senhor aqui para nos ajudar a compreender. O grande questionamento é, eu disse, todos os nomes importam, porém nós estamos falando de um ex-presidente da República. Qual a chance de um ex-presidente da República, neste caso Jair Bolsonaro, ser preso? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Isabel. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. A chance há, condenação é possível, de fato, as alegações são muito pesadas, como já muito bem exposto por vocês aqui, são 5 crimes dos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado: abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado, chamado concurso material, somatório de crimes e penas. Isso pode levar a uma pena bastante avançada. Então, embora, claro, quem decida, Elisa, Isabel, seja o Poder Judiciário, no caso aqui, os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, então qualquer coisa que dissermos agora é especulação. Quem vai dizer se absolve ou condena por este ou por aquele crime ou por vários crimes é o Supremo Tribunal Federal, mas, diante de tudo o que foi evidenciado, toda a tendência de que o presidente Jair Bolsonaro, que é acusado de ser, portanto, líder dessa organização criminosa, venha a ser condenado pela corte. Agora, Elisa, se a pena vai ser cumprida em regime fechado, numa penitenciária ou numa prisão domiciliar, esse é um outro grande capítulo de toda essa novela, não é? Porque nós sabemos, todos esses acusados, ou em maioria, são pessoas já com uma idade mais avançada. O próprio presidente Jair Bolsonaro tem um estado de saúde muito crítico por conta das sucessivas cirurgias intestinais às quais ele se submete. Então, pode ser que aconteça como aconteceu no precedente do presidente Collor de Mello. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal e está cumprindo a pena em regime domiciliar. Tudo é possível. É importante que nós tenhamos essa entrevista aqui, porque muitas vezes o óbvio tem de ser dito, né? Todo mundo tem o direito de defender-se e todas as defesas farão as defesas dos seus clientes. Então, seja Jair Bolsonaro, seja Braga Neto, ou que diz respeito ao Mauro Cid, todo mundo vai trabalhar pela defesa de seu cliente e aí lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer, quantos anos, se vai haver uma sentença, como o professor está explicando, se haverá de ser preso ou não. E, como é um assunto que mexe com muito sentimento, né, Isabel Mega? A gente coloca os pés no chão para analisar tecnicamente. Bel, vem, por favor, para a entrevista também. Com toda certeza, né? A gente tem as análises jurídicas e políticas cabíveis aqui. É sempre uma honra ter o professor Gustavo Sampaio aqui. Uma responsa, viu, Elisa? Tem que fazer a análise com o professor aí na escuta. Obrigada por estar com a gente e bom dia, professor. Queria que o senhor nos ajudasse a entender essas alegações finais do Procurador-Geral da República. Que ponto que lhe chama a atenção? E eu fiz essa mesma pergunta a algumas defesas. E aí, algo surpreendeu? Até aqui a resposta foi: nada nos surpreendeu. Esse tom mais crítico em relação ao Mauro Cid que a gente estava comentando, pode ser já um trabalho ali em torno de uma discussão que foi ensaiada no recebimento da denúncia e que pode continuar sobre o elemento colaboração premiada, ou isso já é um fato que ficou para trás? Bem, a honra que é minha conversar com vocês, Isabel, mas isso já era esperado, essa situação já era esperada, porque as alegações finais de promotoria, no caso aqui a Promotoria de Justiça e a Procuradoria-Geral da República, que é a promotoria que acusa perante o Supremo Tribunal Federal, na organização do Ministério Público, já era esperado que, por ser uma peça de alegações finais, que o Ministério Público viesse com tinta mais forte, carregasse mais na tinta essa sua manifestação acusatória, porque é o último momento em que o órgão de promotoria se manifesta no processo penal, no caso aqui na ação penal 2668, antes do julgamento de mérito, compreende? Então, é claro que já era esperado, certamente, por todos os advogados de defesa, que essa última peça acusatória, lembrando que a acusação começou lá atrás, em fevereiro, na ocasião do oferecimento da denúncia, que é a peça inicial, que é a peça que pede o começo da ação penal pública, era esperado que agora as alegações finais viessem nesse tom. Agora, em relação a Mauro Cid, Isabel, não tenha dúvida
não tenha dúvida, diante da claudicância, diante dessa descontinuidade de manifestações de Mauro Cid, que depois várias vezes, que entrou em contradição, que disse, voltou atrás, que resolveu mudar um pouco a sua narrativa em algumas oportunidades, isso enfraquece a colaboração premiada e é claro que o Ministério Público, nas alegações finais, sua última oportunidade de manifestação no processo, ele quer demonstrar o quê? Que a colaboração foi importante para a produção de novas provas, foi um meio para a produção de novas provas que se tornam autônomas dentro do processo penal, mas que o acordo não pode ser cumprido no patamar pretendido por Mauro Cid, porque em razão dessa descontinuidade de manifestações, ele talvez não teria feito por honrar totalmente o acordo celebrado e, diante disso, o Ministério Público se manifesta já no sentido de que, na sua opinião, essa atenuação de resposta penal, essa atenuação de pena pode ser bem menor do que o pretendido e sonhado pelo tenente-coronel. É a impressão que se deixa. Mas, em relação ao teor grave das acusações nas alegações finais, nada que não fosse esperado pelos advogados de defesa, até porque agora a defesa terá um prazo de 15 dias para apresentar a sua última peça. Também de alegações finais, Isabel, mas de alegações finais de defesa, contraditando tudo que terá sido dito pelo Ministério Público. E até para a gente compreender um pouco desse rito, professor, daqui para frente, o que haveria de aparecer de diferente nas defesas? Porque eles já construíram as teses, todo o rito para poderem defender os seus clientes. O que nessa alegação final, algo que o Ministério Público possa ter dito ali nesse documento, né, nessas questões finais, pode mudar em algo o rito ou era tudo já um pouco conhecido? Creio que não muda o rito, pode mudar o tom pode ser intensificado e a defesa já espera por isso, e ela vem também com tom intensificado nas manifestações de contradita, nas manifestações que contrariam a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, preparando, portanto, o processo para o julgamento definitivo de mérito, Elisa. É que, nesse caso, como nós estamos nessa última parte, nessa última fase, nesse último ato da ópera, que é o processo penal, é natural que haja um acirramento dessas hostilidades argumentativas. Mas fato novo a surgir nesse momento, pouquíssimo provável. Agora, só é bom lembrar uma questão, que como lá atrás, e você disse isso aqui muito bem, Elisa, agora há pouco, como lá atrás o Procurador-Geral da República não denunciou apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, denunciou 34 pessoas. São 34 denunciados naquela petição inicial feita pelo Procurador-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal, para conseguir administrar esse processo penal de altíssima complexidade, ele fez o quê? Ele fez uma divisão em grupos. Nós temos 5 grupos. Então, nós estamos chegando à fase final do processo penal em relação ao grupo 1, não em relação aos demais grupos que seguem na chamada instrumentalização cognitivo-probatória, ou seja, naquela fase de produção de provas, naquela fase de oitivas de testemunhas, de acusação e defesa. Então, na verdade, tudo está terminando para o grupo 1. Pode ser que nos outros grupos haja alguma nova prova surpreendente, alguma nova alegação surpreendente. Pode ser, mas em relação a esse grupo 1 já está se encerrando a feitura do processo e a primeira turma se encaminha para o julgamento final. Professor, 2 dúvidas aqui. A gente está falando de 5 crimes que foram imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em algum desses crimes, o senhor vê uma possibilidade da defesa conseguir reverter um cenário de punição? Me parece que as defesas nesse momento, e algumas falam isso muito ali reservadamente, que enxergam esse julgamento como um julgamento de cartas marcadas. É assim que elas veem a análise da primeira turma. Então, trabalham para atenuantes de penas. Algum desses crimes poderia entrar nisso? E queria entender com o senhor também se essas outras fases dos outros núcleos podem ter alguma influência em relação a esse que é o núcleo crucial e que deve chegar antes a essa fase final do veredito. Questões, Isabel, importantíssimas, porque se trata de uma acusação de alta complexidade. Como dito aqui, são 5 crimes, mas há um dado interessante.
Os 34 acusados lá no exórdio, lá no começo da ação penal, foram acusados pelos mesmos crimes, esses que eu já citei. Então, quando nós falamos se é possível haver condenação ou absolvição, ora, a lógica não é tão binária assim, não é, Isabel? Pode ser que um réu seja condenado, o outro absolvido. Pode ser que um réu seja condenado dos 5 por 3 crimes e absolvido de 2, outro seja condenado por 5 crimes, outro seja condenado apenas por um dos crimes, outro seja absolvido de todos. E ainda, na chamada dosimetria da pena, Isabel, que é aquele cálculo final que o órgão judiciário faz em torno da pena a ser aplicada a cada um dos acusados, até porque o princípio regente no Brasil é o da individualização da pena, então cada indivíduo sofre uma pena personalizada, vamos assim falar. O nosso critério no Brasil é trifásico. Primeiro se calcula pena base, que é aquela pena descrita logo abaixo do tipo penal na lei penal. Depois se examina se há circunstância agravante ou circunstância atenuante, para se saber depois se há causa especial de aumento de pena ou causa especial de diminuição de pena em relação a cada um dos crimes. Então, pode acontecer, por exemplo, de um determinado acusado ser condenado por um determinado crime sem circunstância agravante e o outro ter contra si uma circunstância agravante em razão da individualização de sua conduta, comissiva ou omissiva, ou seja, por ação ou por omissão. Agora, concluindo porque a matéria realmente é longa, quando você indaga se a defesa almeja, talvez, retirar um dos crimes da condenação, pode ser, sobretudo em relação a 2 crimes, Isabel. O de abolição violenta do Estado de Direito, crime do artigo 359-L do Código Penal, com pena de até 8 anos de reclusão, e o crime de golpe de Estado, com pena até 12 anos de reclusão, do artigo 359-M. Ambos estabelecidos no Código Penal por aquela Lei 14.197, que, ironicamente, foi sancionada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque muitos têm entendido que, neste caso, a abolição violenta do Estado de Direito terá sido apenas um meio para se atingir o fim, o golpe de Estado. Então, a defesa diz que, se foi um meio, que o seu representado não pode ser, houve aqui um probleminha, creio que retomou, que o seu representado não pode ser condenado pelos 2 crimes. Não é o que diz o Procurador-Geral da República. Ele estabelece que há concurso material de abolição violenta e golpe de Estado. Mas é possível lá na frente que haja uma condenação apenas por golpe de Estado e não por abolição violenta? É possível sim, Isabel, a saber, de acordo com o que entender a turma do Supremo Tribunal. Mais uma vez, também não quer dizer que os 5 ministros da turma votem num só sentido. A decisão pode ser proferida por maioria, não por unanimidade. Se houver uma dissidência qualificada na turma, podem caber embargos infringentes do julgado, um novo recurso. E por último, Isabel, porque a resposta é longa, quase impossível de ser dada aqui em curto tempo. Se novos fatos dos outros grupos podem influenciar nesse julgamento, vai depender do passo do processo. Por quê? Porque se novos fatos vierem a ponto de modificar algo já contraditado pela defesa nas alegações finais, tem que reabrir a instrução processual penal, senão ofende o devido processo legal, compreende? Então, me parece que agora o julgamento em relação ao grupo 1 vai se basear mesmo no que tiver dito agora o Procurador-Geral da República nas alegações finais, a defesa nas suas alegações finais, para que os 5 ministros se reúnam em sessão na primeira turma e possam dizer o resultado final desse processo. Teremos muito o que conversar e repercutir daqui para frente. Em se ocorrerem as condenações, qual vai ser a dosimetria de cada um, qual é a condenação e as defesas que têm o direito de seguir trabalhando e defendendo seus clientes. Agradeço aqui o professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio. Missão difícil, mas o senhor sempre com muita informação e essa capacidade, né, de coesão, de fazer a gente compreender tudo isso. Obrigada, professor. Obrigada, Isabel Mega. Já já a gente conversa. Obrigada. Também.